Agosto é comemorado o Dia dos Pais e talvez essa seja a data mais simbólica para a gente dar toda a nossa atenção e para a gente refletir sobre a paternidade. Claro que todo dia também é Dia dos Pais, mas é legal a gente ter uma data específica para celebrar isso, né? Para comemorar esse papel de um pai na vida do filho. E aí eu já quero aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que não é comumente falado. Não está escrito nos cartões de presente, não está nas propagandas que aparecem na televisão, que é a escolha de ser um pai diferente daquele que você teve. E não necessariamente porque talvez você tenha tido um pai muito bom ou um pai muito ruim, mas porque a paternidade, ela é uma construção. Ela não precisa ser uma cópia de algo que você teve ou que você não teve. Eu gosto muito daquele livro que se chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Serão Gratos por Você Ler. A autora é uma psicoterapeuta, chama Philippa Perry, e ela diz que para criar filhos emocionalmente saudáveis, a gente precisa primeiro olhar para a forma como nós fomos criados. Basicamente, a gente não sai ileso da nossa infância. Todos nós carregamos algumas marcas, né? Feridas, jeitos de amar, formas de reagir a situações que aprendemos lá atrás, que aprendemos lá na nossa infância. E sem perceber, a gente tem uma tendência a repetir isso com os nossos filhos, a repetir alguns padrões, mesmo aqueles que a gente jurou de pé junto que a gente nunca ia repetir. Assim que um bebê nasce, tanto o pai quanto a mãe, eles são levados a buscar referências de maternidade e paternidade. É como se a nossa cabeça entendesse mais ou menos assim. Bom, agora esse bebê nasceu e eu preciso buscar as referências de como cuidar, de como tratar esse bebê, de como educar esse bebê. E a gente busca as referências diante daquilo que nós recebemos, diante da criação que nós tivemos. Então a gente se conecta automaticamente com a nossa figura de maternidade e a nossa figura de paternidade. E é claro que muitas vezes a gente consegue perceber coisas que, poxa, isso eu não gostaria de passar para frente, isso eu não gostaria de passar para os meus filhos, e coisas que foram muito legais, foram muito boas, foi bom pra gente e a gente quer passar adiante, a gente quer repetir aquilo. E é um grande problema quando a gente passa por alguma situação em que a gente acaba não identificando que aquilo não foi saudável ou foi disfuncional, ou então a gente tem a consciência, a gente sabe que aquilo não foi muito bom pra gente e que poderia ter sido diferente, mas a gente escolhe repetir. A gente acha que aquilo é o normal. Talvez você não tenha tido um pai presente, talvez o seu modelo tenha sido o silêncio, o abandono, a agressão. Só que é legal a gente pensar que a geração dos nossos filhos, eles podem ter uma história diferente daquilo que a gente teve, se a gente escolher fazer diferente daquilo que fizeram com a gente. E a grande sacada tá em a gente reconhecer alguns padrões e decidir o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai levar adiante e o que a gente vai deixar para trás. E quando a paternidade de fato começa, né? Qual o start ali pro pai entender que agora ele é pai, né? Que agora ele tem toda uma responsabilidade ali. A paternidade começa no momento em que você segura o seu bebê. É diferente da maternidade. A mãe, ela passa uma gestação inteira se preparando para aquilo. A mãe, ela desenvolve o vínculo com o bebê ali dentro ainda, então ela já materializa esse filho muito antes do pai. O pai só vai conseguir de fato materializar essa ideia, materializar esse filho quando ele pega nos braços, quando nasce. Porque antes disso ainda é uma ideia um pouco abstrata, sabe? Então, ok, nós vamos ter um filho, você está grávida, mas ele ainda não sente aquilo que a mãe sente. Ele não sente o bebê mexer dentro dele, né? Ele não desenvolve um vínculo emocional com o bebê antes desse nascimento, diferente da mãe. Então, o vínculo de pai e filho é uma construção, é um amor que será construído ali. E construído no dia a dia, na forma como você responde quando seu filho chora, no contato pele a pele que você tem com ele, no quanto você se envolve com as tarefas dele, né, com as responsabilidades e demandas dele no dia a dia. Se você já é pai de uma criança um pouco mais velha ou de um adolescente, esse vínculo ele é ali reforçado também, no quanto você escuta o seu filho, no quanto você valida o que ele sente, mesmo que aquele sentimento pareça meio exagerado ou meio sem sentido para você. E pode ser que você tenha crescido num lar onde você não tinha muito espaço para sentir, onde sentimentos mais difíceis, assim como, por exemplo, a tristeza, o medo, a raiva, eram ignorados, minimizados, ou até mesmo punidos, né? Você era punido se você se sentisse de uma determinada forma. Pode ser que nunca tenham se importado em te perguntar de verdade, né? De saber realmente como você estava, como você se sentia. Infelizmente, a gente não tem o poder de voltar ao passado e mudar tudo isso. E também não estamos aqui condenando os nossos pais pelos erros deles, né? Eles também fizeram o melhor com aquilo que eles tinham naquela época. Eles fizeram aquilo que eles achavam que era certo. Mas agora, como pai, você tem a chance de criar um
ambiente totalmente diferente para o seu filho, um espaço seguro para ele sentir tudo e até levar isso para você e até compartilhar a vida com você. Isso não quer dizer que você precise ter todas as respostas, né, para tudo aquilo que acontecer com o seu filho. Na verdade, ele nem espera isso. Ele só precisa entender a importância de reparar, sabe? Da gente reconhecer quando a gente erra, da gente pedir desculpas, da gente voltar atrás quando a gente reconhece que alguma coisa talvez a gente tenha passado um pouco do ponto. Isso ensina para a criança que relacionamentos são vivos e que não vão terminar, não vão acabar no momento em que alguma falha acontecer, sabe? O pai e a mãe não vai deixar de amá-lo porque ele cometeu um erro ou porque ele sentiu alguma coisa que não era adequado ele sentir. A paternidade é uma relação e, assim como toda relação, é necessário ser cultivada, preservada, investida ali todos os dias, através da presença, do amor, das responsabilidades que nós assumimos, das trocas que a gente tem, das coisas que nós ensinamos, das falhas que corrigimos, dos erros que pedimos desculpa. É construir confiança, é inspirar o seu filho a estar junto, estar perto. É muito difícil a gente conseguir fazer algo que nós não aprendemos, né? Que a gente não sentiu, que não foi feito com a gente. Mas não é impossível e a gente pode aprender. Quando você estiver numa situação difícil com o seu filho, que você não souber ali muito bem como agir, ou se aquilo testou sua paciência, se você ficou com raiva, faça o seguinte exercício. Imagina se fosse você no lugar dele, fazendo exatamente aquilo que ele está fazendo. Como você gostaria que o seu pai e a sua mãe tratassem você? O que você ia precisar ouvir do seu pai e da sua mãe? O que você ia precisar sentir deles? Como que para você seria a melhor forma de ser tratado nesse momento? Fazer esse exercício vai te ajudar a controlar um pouco mais os seus impulsos, a controlar um pouco mais as suas reações, onde nós estamos ali frente a frente com aquilo que nós recebemos na nossa vida e tão perto de repetir alguns padrões, tão perto de repetir alguns ciclos. Então, nesse vídeo, que é especial para os pais, eu quero reforçar que o seu passado não define o pai que você é. É o que você faz a partir de agora. A bola da vez está com você. Você tem o poder e a responsabilidade de mudar padrões, de quebrar os ciclos e de transformar a história do seu filho através da sua paternidade. Reflita sobre a sua vida, tudo aquilo que você passou na sua infância, na sua adolescência. Faça um filtro de tudo aquilo que foi bom e que a gente vai passar para frente, de todas as tradições, de todas as memórias, de todo o afeto e que a gente quer que o nosso filho também passe por isso, mas também tudo aquilo que a gente pode só deixar no passado, que não vale a pena a gente levar adiante. Te desejo um feliz Dia dos Pais, ainda que um pouquinho atrasada, e que você escolha todos os dias ser o pai que o seu filho precisa e que talvez você tenha precisado também.